Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia, Eu Jesus. pedi que os irmãos abram a nossa Bíblia em Salmos 46. Nós estaremos fazendo menção dos 11 versículos que se encontram em Salmos 46. Salmos de número 46, a partir do verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das montanhas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir essa última parte do verso 11 que diz o Deus de Jacó? Vamos lá no 3, hein? No 1, 2, 3. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Essa é a temática dessa manhã. O real refúgio para a nossa vida. Diversas vezes nós nos encontramos em situações onde necessitamos de uma ajuda, necessitamos de um suporte. E às vezes nós esquecemos que temos um Deus a qual nós encontramos refúgio. Um Deus a qual nós encontramos um suporte. Esse texto de Salmos, esse cântico, ele pode ser separado em 3 tópicos. Nós podemos dividir ele em 3 separações. A primeira nós podemos ver no verso 1 ao 3, identificar quem Deus é para o povo. A segunda divisória nós podemos ver entre o verso 4 e o 7, vemos onde Deus está diante do povo. E a última divisória, a terceira, nós vemos do 8 a 11, que vemos o que Deus faz. Então, nesse Salmos, nós conseguimos ver Deus sendo refúgio para o seu povo, onde podem descansar, onde podem repousar sem temor, mesmo em situações ruins. Podemos ver que Deus habita no meio do seu povo, quando eles são afrontados pelos seus inimigos. E então, diante a isso, podemos perceber todo o poder que Deus tem em meio a tudo isso. Então, nós conseguimos identificar o poder de Deus em meio a essas situações. Dentre isso, vamos destacar um pouco, alguns pontos de cada situação que podemos separar do texto. E a primeira é a proteção que Deus tem por nós. Nós conseguimos encontrar no verso 1, onde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é onde encontramos o nosso lugar de descanso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O refúgio é um lugar onde você corre para você descansar,
para você repousar, para você ficar tranquilo. E uma fortaleza é um lugar onde você fica seguro, onde você se encontra em um lugar onde você não precisa temer, porque você está seguro. E Deus, Ele é o nosso refúgio pelo simples fato de quando estamos com Ele, nós estamos guardados. Quando estamos com Ele, nós somos sustentados, temos força, Ele nos dá ânimo e nos ajuda a levantar. E quando estamos com Deus, nós encontramos a nossa fortaleza, porque Ele nos protege e Ele nos guarda. É onde nós podemos descansar e repousar, onde nós podemos confiar que nada vai nos abalar, é em Deus. Você repousar em algum lugar demonstra a confiança que você tem naquele lugar. Quando você repousa em sua casa, é porque você confia que em sua casa você encontra descanso. Em Deus é a mesma maneira. Quando você repousa em Deus, demonstra confiança. Então, para repousar, você primeiramente precisa confiar em Deus. Lá em Salmos 20, o verso 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. A grande questão é, muitas pessoas confiam em carros, em cavalos. E aonde está a sua confiança? Está nos carros, está nos cavalos, está nos bens materiais? Ou a sua confiança está em Deus? A quem você confia diz muito aonde nós nos encontramos confortáveis. A confiança, ela está em Deus e não nas coisas mundanas. Porque quando nós confiamos nas coisas materiais, nos nossos bens materiais, nós podemos falhar, geram inseguranças, porque tudo falha. Mas quando nós confiamos em Deus, não há falha. Quando nós confiamos em Deus, não há preocupação, porque Ele não falha, porque Ele é certeiro, Ele não erra. Aqueles que confiam no Senhor, o próprio Salmo diz, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha só, a confiança pode te fazer parecido com um monte. Como assim? Onde bate o vento, bate a tempestade, vem aquele sol, aquela chuva, aquela tempestade, aquela ventania. Mas o monte não se abala, mas o monte não cai. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, quando nós confiamos no Senhor, não nos abalamos. Aqueles que confiam em coisas terrenas se encurvam-se e acabam caindo. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão de pé. O Senhor levantará e eles não cairão. A gente pode até estar caído, mas se confiamos em Deus, Ele nos levanta e nos mantém de pé. Não precisamos nos curvar pelas coisas terrenas, somente a Deus, porque quando caímos, Ele nos levanta. Antes de cairmos, Ele nos sustenta e nos ajuda. Aquele que se confia no Senhor não precisa se preocupar com a situação. Em nenhum momento, em nada, em nenhuma tempestade, em nenhuma dor, precisa ficar temeroso. Porque confiando no Senhor, nós temos a solução da situação. Independente do que acontecer, no Senhor nós encontramos refúgio, no Senhor nós encontramos a fortaleza. O salmista continua escrevendo, dizendo que o socorro bem presente na hora da angústia. O socorro bem presente.
o socorro que está na hora da angústia. Em meio a tantos problemas, o nosso socorro, ele vem de Deus. Em meio a tantas preocupações, tantas ruas sem saídas, a solução vem de Deus. E o Salmo 121, no verso 1, diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Glória a Jesus. O meu socorro, ele vem de Deus, o Senhor dos exércitos. Deus, ele socorre a nossa alma, os nossos dias, a nossa vida. Ele socorre você a todo instante, em todas as situações. Ele socorre por simples 3 motivos que muitas vezes nós esquecemos. O primeiro é porque ele é onipotente. Aleluia. E criou tudo. Criou o céu e a terra. O céu e a terra foram formados por Deus e não sozinhos. Deus formou tudo. E nós vemos essa geração do mundo, essa geração da terra, em Gênesis, no capítulo 1 em diante. Nós conseguimos visualizar toda a criação da terra e da humanidade sendo feitas por Deus. Não foi através de uma simples evolução, mas foi através de um todo-poderoso Criador de tudo. Tudo o que vemos, tudo o que tocamos e que sentimos foi criado por Deus. Nada foi criado sem Deus. E se Deus ele criou todas essas coisas, Deus criou os céus e a terra, é porque ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo. E um Criador, ele conhece a sua criação. Ele sabe de tudo que é necessário para a sua criação continuar. Então Deus, ele sabe o que é necessário para a sua vida. Ele sabe o que você precisa e como agir. Então, sabe essas angústias, essas crises, essas dores, essas aflições? Deus, ele sabe. Deus, ele conhece pelo que você está passando. E uma coisa muito importante: nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhuma aflição está acima de Deus. Tudo está abaixo do controle de Deus. Em meio a tantos problemas em minha vida, Deus não perdeu o controle. Em meio a tantas situações que eu não consigo controlar, Deus não perdeu o controle. Aleluia. Em meio a tantos problemas que você tem e não tem a solução ou o controle da situação, Deus tem o controle. Ele nunca perdeu o controle. Não podemos controlar os problemas ou as situações, mas Deus, ele pode. Deus, ele traz a solução. Ele pode solucionar aquilo que não conseguimos entender. E Deus, o segundo motivo por ele estar em meio à nossa angústia e ser o nosso socorro bem presente, é porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e ele está conosco. Ele não nos abandona, ele em nenhum momento, eu te garanto, que ele te abandonou. Em nenhum momento na sua vida, eu te garanto que ele parou de ver você. Parou de se importar com você. Um Criador, ele ama a sua criação. E ele não abandona. Ele não nos deixou só. Foi ao contrário. E muitas vezes, eu e você abandonamos o Criador. Muitas vezes, nós negamos a Cristo. Abandonamos a nossa fé. Mas Deus nunca nos abandonou. Com todo o seu amor, por toda a sua paixão, por todo o seu sentimento por nós, ele nunca nos abandonou. Nós podemos dormir e descansar
pois Deus, Ele sempre zelará por nós. Quando repousamos em Deus, Ele zela por nós. Quando confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Ele é um Deus que está ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando e nos auxiliando. Ele está ao seu lado, te dando força. Deus, Ele está no lado do caído, está no lado do que está forte, está no lado do que está de pé e está no lado do que está fraco. Deus, Ele está do meu lado. Deus, Ele está do seu lado. Deus está ao lado nosso, nos ajudando e nos fortalecendo. E principalmente, nos guiando em nossa caminhada. O sustento vem de Deus. O socorro bem presente na minha angústia vem de Deus. Ele nunca, em nenhum momento, nos abandonará quando estamos confiando em Deus. Somos nós que desistimos, somos nós que paramos, mas Deus continua conosco, porque Ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então, quando nós criamos muitos objetivos, muitas conquistas, muitos sonhos em nossa vida, Deus, Ele já sabe de tudo que iremos passar. E algumas coisas nós não conseguimos conquistar, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Em Isaías 55:8, Deus, Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos que Deus tem para mim são melhores do que eu tenho para mim mesmo. Ele sabe tudo o que é necessário para a minha vida. Ele sabe tudo o que é necessário para a sua vida. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Tudo o que está prestes a acontecer. O que Deus está planejando para nós não sabemos. Mas podemos ter certeza que são ótimas coisas. Que são coisas incríveis para a nossa vida. É o que Deus planeja para nós. Talvez o caminho não seja incrível, mas seja doloroso. Mas no final, toda a recompensa vai valer a pena. Todo esforço e todo caminhar, todo sofrimento valerá a pena. Pois no final, Deus nos dará a recompensa. Deus irá estar conosco, nos entregando o melhor que nós podemos receber. A salvação será entregue para nós. O grande dia, estarmos ao lado do Pai, será entregue para nós. Se confiarmos no caminho, os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Eu creio, Jesus. É por isso que o salmista, ele diz que ao socorro bem presente na minha angústia, porque Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar e Ele sabe de tudo. Então Ele sabe como agir no meio da minha angústia. O texto continua dizendo, a partir do verso 2 e 3, relata que não precisamos temer ainda que a terra se mude ou os montes se transportem para o meio do mar. Em meio a tanto holocausto, nós não precisamos temer, pois temos um Deus ao nosso lado, nos dando refúgio e fortaleza, nos guardando e nos livrando do mal. Assim como Deus, Ele disse para Josué: não temas, eu estou contigo. Ele declara na sua vida: não temas, porque eu estou contigo. Em meio a tantas adversidades, Ele está conosco. Em meio a tantas circunstâncias que não prevemos saída, Deus está conosco. O lugar, ele pode mudar, a situação pode ser diferente, o problema pode ser algo novo, mas Deus não mudará. E se Ele fez antes, Ele pode fazer hoje, e pode fazer depois. Hebreus 13:8.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. As ações, o meio dele agir pode mudar, mas a essência, que é trazer a segurança e a salvação, não mudará. Em meio a diversas coisas, a diversas situações, Ele não muda e Ele continua nos ajudando. Os momentos e situações mudam, mas Jesus jamais mudará. Os milagres que Ele realizou antigamente, Ele pode fazer hoje. As provisões que Ele nos entregou hoje, Ele pode prover no amanhã. Basta nós confiarmos. A maneira de como Jesus irá tratar essa situação pode ser diferente do que vimos antes, mas a essência será a mesma. Nunca mudará. O cuidado de Jesus pela nossa vida, o cuidado de Jesus pela sua vida não muda, independente da situação. O amor que Ele teve por nós, Ele tem hoje e terá amanhã. A paixão que Ele fez se entregar naquela cruz por nós, da mesma forma, há muito tempo atrás, Ele faria de novo para nos salvar. Se fosse necessário, Ele se entregaria da mesma maneira que Ele fez há tempos atrás, para nos dar a oportunidade de sermos salvos e de sermos mudados. A terra pode mudar, os reinos podem passar, os reis mudarão, mas jamais Jesus mudará. Glória a Deus. Uma coisa que sempre esteve é Jesus no controle, Deus controlando a situação. Independente do rei que passou, independente do governo que teve, Deus esteve no controle. Aconteceu com Saul. Saul não obedeceu e Deus falou: não vai obedecer, não irá reinar, e eu colocarei um homem segundo ao meu coração para reinar. Então o reino mudou. O rei foi alterado, mas Jesus, mas Deus continuou no seu trono, independente da situação. Pode ser a pior que for em nossa vida, mas Deus, Ele tem todo o controle de nossa situação. Aleluia. Tudo está no controle de Deus e nada é perdido. A presença de Deus em meio aos perigos é inevitável. Deus está em nosso meio, nos ajudando e nos auxiliando. O texto, ele continua dizendo, a partir do verso 4, que Deus é presente nas situações difíceis. Mesmo o povo de Deus, cercados por inimigos perigosos, tem a sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. Em meio a tantas adversidades, nós conseguimos encontrar a alegria que vem do trono de Deus. Em meio a tantas desilusões, encontramos descanso e alegria diante de Deus. Glória a Deus. Em Jerusalém é a descrição do povo de Deus. Nela está a morada do Altíssimo, e nós somos a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo. Deus, ele habita em nosso meio. Deus, ele habita na igreja. E por isso, jamais a igreja será abalada. Pode balançar, pode ir para um lado para o outro, mas jamais cairá. Porque Deus está no meio dela. E aonde Deus está, nada é abalado, nada cai, nada é destruído. Se Deus está na sua vida, você não cai. Se você está confiando cegamente em Deus, pode vir o vento e te balançar, mas você não cai. Quando estamos firmados no Senhor, nós jamais seremos abalados, porque Deus é o nosso ajudador.
E por isso, nossos inimigos, eles não prevalecerão. Em meio a tantas guerras que podemos encontrar no Antigo Testamento, a tantas batalhas, Deus sempre deu vitória ao seu povo. Porque somente Deus tem todo o poder. Deus é quem derruba os que acham poderosos. Ele tira toda a arrogância em meio às pessoas. Deus é quem determina o final da guerra. A vitória e conquista são entregues por Deus em nossa vida. Tudo é entregue por Deus. Glória a Jesus. Em meio à nossa batalha, a vitória jamais virá a partir de mim. Em meio à guerra que eu estou enfrentando, a vitória jamais virá das minhas forças. Mas em meio a tantas guerras, a tantas as batalhas, todas as conquistas e vitórias virão do Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia por nós, aquele que nos sustenta e nos dá força. Sim, Jesus. Deus, Ele está em nosso meio, nos dando força e sustento para a nossa caminhada. Ele é quem levanta, mas também Ele é quem derruba. Ele derrubou Saul para levantar Davi, porque Saul não obedeceu. E isso, ele precisava de alguém para obedecer os seus mandamentos. E Davi foi essas pessoas. O reino, os governos irão passar em algum momento em nossa vida, mas o governador, que é Deus, o Todo-Poderoso, jamais perderá o controle da situação. Todas as nações continuarão sendo governadas pelo Senhor dos Exércitos. O que Deus determinar será feito, independente do que pensarmos, independente da forma de como agirmos. Se Deus falou, acontecerá. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. É onde encontramos a nossa fortaleza. O refúgio nós encontramos em Deus, a quem nós podemos descansar. O nosso socorro virá plenamente de Deus, a quem podemos confiar. A nossa fortaleza encontramos em Deus, aonde podemos repousar sem medo, porque Ele nos protege e Ele nos guarda. O salmista, ele declara que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E independente da situação, Deus está conosco. Independente do momento, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que está comigo e com você no meio da angústia. Ele é aquele que te levanta e aquele que te sustenta em seu caminhar. Ele não mudará, independente da situação, pois Ele não perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da situação. Então, amigo, tantos problemas que encontramos, tantas adversidades e desilusões, Deus é a salvação. Deus é a solução. Deus é o refúgio, fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque é Ele quem está na controle de tudo. Então nessa manhã não se esqueça, Ele é o socorro bem presente em meio a tantas angústias em nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade.